Boa noite, meus caros amigos. Sempre é com muita satisfação, muita alegria no coração e o coração vibrante que estamos hoje iniciando o segundo dia da Jornada Espírita, ou melhor, a sexta Jornada Espírita do Irmã Terezinha, aqui próximo a nós de Nova Açores, né? Então, dos amigos a quem nós endereçamos aqui um abraço fraterno, a Júnior, que é o atual presidente, e aos demais amigos, que nós não vamos enumerar todos aqui, tá bom? Bem, meus amigos, antes de anunciar o nosso convidado, e temos mais um convidado que nos falará um pouquinho sobre essa trajetória, assim como ontem também tivemos a participação de Júnior, lembrando que nós estaremos transmitindo para o rádio Portal da Luz, em Mato Grosso do Sul, a web rádio Amiga Espiritual, lá do Rio Grande do Sul, CEDCC, de Serrinha, Jornal Centelha Divina, de Alagoinhas, e a TV7, na Paraíba. Então, estaremos transmitindo para todos esses parceiros. Pedimos desde já que vocês possam compartilhar este vídeo, compartilhar de maneira que nós possamos atingir mais pessoas no intuito de esclarecer e de consolar corações. Esse é o papel da doutrina espírita, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreva ainda no canal, que é importante, né? Estaremos transmitindo para todos esses canais também, para atingir aí o nosso propósito. Hoje estamos em festa aqui. Bem, nós estamos aqui com o nosso convidado, mas eu gostaria de passar primeiro a palavra para Gilberto Nunes, né, que ele faça aí um breve comentário sobre a trajetória do Irmã Terezinha, ele que é um dos fundadores e tem muito a nos contar, claro que em breves palavras, né, para passar logo após a palavra para o nosso palestrante. E daqui a pouco eu anuncio, tá bom? Gilberto, seja bem-vindo, meu irmão, viu? Boa noite, Ailton. Boa noite a todo o grupo aí do Web TV Espiritize e a esses diversos grupos, conforme a Ailton já anunciou aí, que estarão transmitindo essa live desse querido amigo, e também o Facebook do Irmã Terezinha, que está transmitindo também nesse momento essa grande e luminosa jornada espírita, que é a sexta jornada espírita do Irmã Terezinha, que para nós nos deixa emocionado por estar fazendo esse trabalho, mesmo de uma forma distante, mas o presencial aqui conta pela contribuição desses canais de remoto, de transmissão, porque é muito bonito. Nós estamos fechando já, comemorando também 44 anos de existência, dentro daquela casa maravilhosa, que é um reduto de paz para nós, é um santuário de luz que a gente tem entendido como a grande mensageira daquela região, e agora, principalmente, que nós estamos compartilhando com a Regional 25, em cima de estudos que estamos realizando, quase que diariamente nós nos encontramos para fazer um trabalho muito sério, de muito amor, de muita participação. Isso realmente nos contagia. É muita alegria estarmos aqui conectados com esse grupo fantástico de trabalho. Hoje mesmo nós temos mais 2 ou 3 encontros ainda hoje, depois desse aqui. É muito bom, o trabalho tem sido muito presencial, não presencial, mas tem sido um trabalho efetivamente grande, porque a participação do grupo é muito grande também. Então, o que é que eu quero dizer nesse momento? Trazer as boas-vindas, das boas-vindas ao nosso amigo James, porque ele realmente tem uma missão fantástica. O tema que ele escolheu hoje, aprimorando o cérebro com a cultura do evangelho. James, você escolheu o tema, mas o dono do tema é Jesus. Então, traga conteúdos maravilhosos, porque a gente precisa ouvir falar desse grande homem, desse grande ser que ilumina as nossas vidas. Então, eu sei que você é um homem preparado, traga esses conteúdos para iluminar essa multidão de pessoas que vão estar se assistindo aqui hoje. Que Jesus, o dono do tema, te ilumine e traga realmente um conteúdo que faça vibrar os nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Depois dessa, né, abordagem de
de Gilberto Nunes, ele que é um dos fundadores do Irmã Terezinha, trazendo aqui um pouco dessa história e trazendo aí já as boas-vindas para o nosso palestrante James Ney, ele que é conselheiro da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, é expositor espírita, coordenador do setor de comunicação do Centro Espírita Humberto de Campos. Então, uma pessoa que tem uma vasta experiência dentro do movimento espírita, é um conhecedor profundo da doutrina espírita e com certeza vai nos inspirar nesta noite de hoje. Como foi dito por Gilberto, o tema de hoje é aprimorando o cérebro com a cultura do Evangelho. Tema que eu também estou aqui, ávido por conhecer melhor, mas amanhã nós teremos James Ney novamente com o tema Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um seminário realizado pelo Centro Espírita Irmã Terezinha, que vai começar às 14 horas e iremos até às 16h30. O link para esse acesso está aí na tela. Na tela é pelo Zoom e todas as pessoas podem ficar à vontade para acessar este seminário de amanhã, realizado, repito, das 14 horas às 17h30. Então, sem mais delongas, que Jesus possa nos abençoar, em especial James Ney, que está aqui conosco. James Ney, que Jesus possa lhe abençoar, meu irmão, e que os anjos de guarda, em especial o seu anjo de guarda, possa lhe intuir e lhe inspirar e que toque os nossos corações. Então, seja bem-vindo, a palavra está franqueada a você, meu irmão. Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Para mim é uma grata alegria de estar com vocês nessa jornada espírita da Irmã Terezinha, aos companheiros lá de Mato Grosso do Sul, cidade de São Borja, não é? A nossa querida cidade de Alagoinhas, no interior do estado da Bahia, a cidade Serrinha, também maravilhosa, a todos vocês, que possamos, através desses canais de comunicação, estreitarmos mais os nossos laços de amorosidade, de gratidão para com todos, porque o Mestre Jesus é o modelo e guia da humanidade. Essa proposta da nossa abordagem, aprimorando o cérebro com a cultura do Evangelho, é um estudo que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo, alguns anos, cruzando algumas informações com a neurociência e com o Evangelho do Mestre Jesus, o poder que as parábolas de Jesus têm de ampliar o nosso estado de consciência. Eu iniciaria dizendo o seguinte: os estudos da doutrina espírita podem contribuir para o conhecimento e pesquisas mais aprofundadas da neuroplasticidade, o que Calderaro vai falar lá no livro No Mundo Maior. O cérebro se modifica, ele é um órgão plástico vivo e pode, de fato, transformar suas próprias estruturas e funções, mesmo em idades avançadas. A neuroplasticidade tem contribuído significativamente para a cura da depressão, bem como para outras enfermidades de características físicas, psíquicas e emocionais. Como há de ser, meus queridos irmãos, o homem da nova geração, que já se pronuncia nestes momentos em suas vidas dimissionais? Como as parábolas podem ativar as conexões dos nossos neurônios? Os efeitos da prece, será que tem uma capacidade de ativar esse nosso estado de consciência? Pois bem, essas são as nossas considerações introdutórias para falar
de um ser que esteve conosco há 2000 anos atrás, que eu sempre gosto de dizer da seguinte forma: quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Quando o amor veio à Terra, era a presença do próprio governador espiritual da Terra, que iria nos apresentar a sua boa nova, o teu evangelho cósmico. E Jesus, em seus primeiros momentos de jornadas pelo caminho da vida entre a região da Galileia e da Palestina, Jesus iria apresentar, através de parábolas ou de fábulas, e ele sendo este grande governador espiritual do nosso orbe terrestre, Jesus esteve entre nós com a única missão de ampliarmos o nosso estado de consciência, porque ele sabia das nossas necessidades. Ele sabe o que ocorre com todos os seus irmãos em humanidade. Quando Jesus, naquele mês de março da era Nissan, na Galileia, no mar de Genezaré, ele se aproxima de um velho pescador, e esse velho pescador era o Simão Pedro. Ele acabava de chegar de uma pesca, e ao ancorar o seu barco, Jesus se aproxima de Simão Pedro, ele naquela sua túnica, toda suja de peixe, exalando o odor do peixe natural. O clima da Galileia, o cheiro da Galileia daquela época era muito forte, muito presente. Simão Pedro acabava de recolher as suas redes quando ele olha de uma certa distância a aproximação de um jovem de característica da Galileia. Era a luz do mundo que se aproximava do homem da terra. Era o jovem de 30 anos, de cabelos cor de ambar, encaracolado, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Jesus se aproxima com seu poder de magnetismo, porque o campo magnético, a luz que se desprendia do Cristo, envolvia a todos que se aproximava, envolvia a todos que tocava na sua túnica. E Jesus, naquele primeiro contato com o velho pescador, iria lhe formular uma pergunta: Simão, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele momento, Simão foi tomado por um poder, por um magnetismo. É como se o cérebro de Simão Pedro começasse a processar novas vibrações. É como se Simão Pedro sentisse que algo estava sendo renovado nas fibras mais íntimas da tua alma. Era o início de uma grande jornada do governador espiritual na Terra que iria mexer com a mente e o coração das criaturas humanas. Jesus monta a equipe dos 12. Ao compor a equipe dos 12 discípulos, Jesus aí iria trabalhar o cérebro das criaturas humanas. Jesus iria utilizar da sua terapêutica, das suas parábolas, porque as parábolas de Jesus, ela tem uma conotação terapêutica, ele tem um poder magnético, as parábolas do Cristo, e esse poder magnético, o verbo que exalava daquela voz cósmica, o verbo do divino, do Cristo, mexia com os nossos neurotransmissores.
mexia com a intimidade das nossas células, com os nossos neuroreceptores, com as nossas sinapses, com os nossos neurônios. O Verbo divino em pessoa estava na Terra, processando em sua linguagem cósmica e universal para uma linguagem humana. Jesus inicia apresentando o teu reino, apresentando as tuas parábolas. Eu sempre digo, meus queridos irmãos, que as parábolas de Jesus, elas estão interconectadas. Todas as parábolas de Jesus, elas estão relacionadas umas às outras. Nenhuma delas está separada. Uma completa a outra. Basta lembrar a todos os caros amigos que Jesus, quando apresentou o seu reino, quando Jesus apresentou as suas parábolas, ele apenas apresentou um pequeno fragmento da realidade universal, da realidade cósmica. Jesus não falou tudo. As parábolas de Jesus, ela é cósmica, universal. Se Jesus, de fato, tivesse dito tudo da casa do Pai, o nosso cérebro, a nossa mente não suportaria a dimensionalidade da mensagem crística. Portanto, quando Jesus falava através de parábolas, e são inúmeras parábolas que eu passaria a noite inteira buscando essas conexões da força dessas parábolas, o poder que uma parábola tem no mecanismo da nossa mente humana. Lembramos que o nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Já navegamos pelo mundo primário, pelo mundo vegetal, pelo mundo mineral. Navegamos ou passamos pela fase da era de Lucir. Lucir, aquele macaco mais antigo da história da humanidade, que tem quase 2 milhões de anos. Vivemos na experiência do homem de Neandertal. E hoje nós estamos em uma nova fase, a fase da razão, a fase da lógica. Somos o Homo sapiens e sapiens. Eu sempre digo que eu estou o Homo sapiens, mas eu não sou Homo sapiens. Nós estamos em uma rota de evolução. Estamos em uma fase de bilhões de anos na Terra em evolução. Portanto, quando Jesus esteve conosco, e essas parábolas de Jesus teriam um poder magnético sobre o nosso cérebro, eu diria o seguinte, que o homem de Neandertal, há milhares de milênios atrás, possuía aproximadamente 80 bilhões de neurônios e milhões de sinapses. Para que a didática fique mais clara, eu sempre digo que o nosso cérebro hoje, o cérebro humano hoje, nós possuímos aproximadamente 100 bilhões de neurônios e bilhões de sinapses. E eu sempre digo que os neurônios, eles são as cidades e as sinapses são as estradas que ligam a cidade a outra. Quando nós saímos de São Borja, não é? No sul do Brasil, ou vai para Mato Grosso, de Mato Grosso para Serrinha, de Serrinha para Lagoinhas, depois Paraíba e Nova Soure, tudo é ligado através de estradas. E todas essas cidades que eu falei são neurônios. E a questão é, como está a qualidade das nossas estradas, das nossas sinapses, que liga uma à outra. Quando Jesus fez a síntese
do teu reino de amor na terra, com as bem-aventuranças, que eu vou falar nas considerações finais, o poder magnético das bem-aventuranças. Mas quando Jesus falava dentre uma infinidade de parábolas, como, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, qual foi o efeito psicológico dessa parábola no mundo mental de quem lhe ouvia? O efeito psicológico das parábolas de Jesus nos nossos dias atuais. A parábola do joio e do trigo, Jesus conta uma história e diz que um fazendeiro vizinho jogou joio na plantação do seu vizinho. O joio é uma semente venenosa e jogada junto ao trigo, certamente vai destruí-lo. O joio, ele tem aproximadamente 1,20 m de altura, o trigo tem 1,50 m de altura. E aí um dos empregados iria dizer: Senhor, queres que eu arranque o joio? E qual foi a resposta que o fazendeiro deu? Deixai que ambos cresçam juntos. No momento certo, vamos arrancar o joio e do trigo, porque nós vamos identificá-lo. Qual foi a interpretação que os discípulos daquela época teve? Qual foi a reação psicológica emocional daquela época? Qual está sendo a nossa interpretação? O que isso pode ser processado no nosso mundo mental? Como, por exemplo, o joio. Ela é uma erva daninha. A erva daninha está associada ao negativo, à maledicência, não é? Às coisas ruins. O joio, ele pode matar se algum animal comer. Agora, o trigo é a seiva da vida. O trigo é a multiplicação dos pães. E quando Jesus falava nessa parábola, ele deixava claro que na terra existe o lado luz, o lado sombra. E que ambos convivem juntos enquanto estamos na terra. E no momento certo, no dia do retorno à paternidade divina, no dia que todos nós seremos convidados a participarmos do banquete celestial, que tipo de roupa eu terei? A roupa do joio ou a roupa do trigo? E isso terá algum significado na minha existência, na minha vida? Portanto, meus queridos irmãos, essa parábola do joio e do trigo, ela está totalmente associada à parábola da porta estreita. A parábola da porta estreita é uma parábola que Jesus também vai dizer que é muito fácil entrar pela porta larga, que é a porta das facilidades do mundo de César. A porta larga é a porta da perdição, é a porta das facilidades do mundo de César. Mas a porta estreita é a porta da renúncia, é a porta da busca das nossas moradas internas. E quando Jesus falava nessas parábolas, mexia com o mundo mental nosso. Portanto, quando nós estamos ouvindo uma palestra, uma mensagem do Cristo, falando da sua boa nova, o telespectador, o ouvinte, a pessoa que está assistindo a palestra, o que ocorre no mundo mental, no mundo psíquico? Quando o expositor está falando, há uma explosão dessa cadeia de bilhões e bilhões de... Só estou falando do cérebro, eu não entrei nem na questão do cérebro espiritual. Ocorre o quê? Quando o expositor e o palestrante está fazendo algum comentário, ele está conseguindo materializar no mundo mental do seu ouvinte imagens. Essas imagens são produzidas automaticamente
quando nós conseguimos o que Viana de Carvalho vai dizer, que quando um palestrante na Terra realiza uma conferência e que está falando sobre o Evangelho do Cristo, cria-se imagens, projetadas em uma tela, no plano espiritual, a narrativa de uma história, como, por exemplo, naquela manhã ensolarada, Jesus caminhava em direção à casa de Zaqueu. Uma multidão lhe acompanhava. Naquele exato momento, ele estava se conectando com os benfeitores. Ele estava seguindo a sua caminhada em busca de levar a sua mensagem. Havia uma brisa, e naquele momento, Zaqueu desce da árvore e vai estar com Cristo. Naquele momento, a gente percebe que uma multidão se aproxima de Jesus. Zaqueu, de 1,50 m de altura, ele era baixinho. E Zaqueu fica extasiado com a presença daquele homem luz. Hospeda-se na casa de Zaqueu. Zaqueu fica extasiado naquela túnica branca, naquela sandália de couro, um pingente pendurado ao seu pescoço. E Zaqueu se desprende da sua própria alma para receber a luz do mundo na terra. Quando eu fiz essa narrativa, imaginemos-nos que os caros companheiros que nos ouviram tentaram imaginar a cena. Isso é uma produção mental. Quer ver um exemplo desses fatos? Quando nós estamos em um processo de oração através da terapêutica da prece, o que ocorre com a nossa glândula pineal? A pineal, ou a epífise, é um cristal muito pequeno, mas no momento em que nós estamos em oração, em conexão com o divino, com o Pai, ela amplia, é um ponto de luz, é um fascículo de luz. Foi exatamente isso que Calderaro iria dizer a André Luiz no livro No Mundo Maior, sobre o superconsciente. É esse superconsciente que é a casa mental, que são os nossos lobos frontais, que está ligado ao nível superior do nosso futuro, que fala das leis morais. Então, quando nós começamos a modificarmos os nossos padrões mentais, o nosso cérebro começa a se moldar para esse terceiro andar da casa. Nós vivemos, como disse os autores do livro O Cérebro Triuno, Dr. Ivênia Prado, Dr. Délcio e Dr. Sérgio Lopes. Os 3 médicos fizeram uma obra excelente sobre o cérebro triuno. E eles, principalmente o Sérgio Lopes, Dr. Sérgio Lopes, ele vai falar do poder que a mente tem sobre as nossas relações, o poder que o Evangelho de Jesus tem, como o Evangelho pode moldar o nosso psiquismo, como, por exemplo, André Luiz, nesse livro, no capítulo 3, No Mundo Maior, fala da casa mental, ele vai dizer que no primeiro nível, que é o nosso subconsciente da casa mental, que é o nosso cérebro reptiliano, onde está, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os instintos primitivos, as nossas heranças, as nossas emoções primárias e as leis morais que têm uma relação, uma intimidade com esta parte da nossa casa mental, ele vai dizer. Está relacionado às leis morais da vida. Essas leis morais da vida é a terceira parte do Livro dos Espíritos.
e a terceira parte do Livro dos Espíritos está relacionada a que obra? Ao Evangelho de Jesus. As leis morais trata das parábolas de Jesus. As leis morais, ela está centrada, está intrínseca em todas as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. As leis morais é um tratado de ética moral. Então, ele vai dizer que neste subconsciente, o Livro dos Espíritos, que trata dessa questão, o Evangelho de Jesus, que também trata dessas questões, que fala da nossa lei de conservação, que está na lei, no subconsciente, no cérebro reptiliano nosso, que tem aproximadamente 350 milhões de anos de evolução. A lei de reprodução está nesse primeiro nível do nosso subconsciente, a lei de destruição dos nossos instintos, que são leis que têm uma relação com todos os níveis, mas essa é mais intensa, é mais primitiva. Então, quando Jesus apresentava as suas parábolas, ele estava mexendo com esses 3 andares do cérebro. Tanto é que no diálogo com Nicodemos, ele iria dizer: hei de vos enviar um consolador prometido. Esse consolador prometido vai revelar tudo aquilo que eu não posso falar. Jesus afirmava que iria enviar um consolador, que era o advento da doutrina espírita, para que o mundo tivesse um novo contato. Então, esse grande advento seria multiplicado com as revelações dos espíritos para a Terra, que é a questão de André Luiz no livro No Mundo Maior. E aí ele vai dizer que no segundo nível, onde está o consciente, o nosso neocórtex, que é a casa mental, que ele vai falar no campo do presente, no atual momento da nossa encarnação, qual é as nossas leis relacionadas ao Evangelho, relacionada ao Livro dos Espíritos, a nossa consciência, o nosso consciente, o nosso segundo andar, está relacionada que parte do Evangelho? Qual é a parte do Evangelho de Jesus? Qual é a parte do Livro dos Espíritos? Então, ele vai dizer que essa parte está ligada à lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade, na atualidade. É a nossa lei, a lei de trabalho, a lei de liberdade, a lei de progresso, a lei de igualdade. Jesus não fala isso nas suas parábolas? Do amor ao próximo, do direito que todos têm. Então, cada parábola dessas que Jesus apresentava alimentava e modificava os nossos padrões mentais. E aí, no terceiro nível, do terceiro andar, que o André Luiz vai falar, ele vai nos apresentar o superconsciente. É este superconsciente, que é a casa mental, que são os nossos lobos frontais, que diz respeito ao nível superior, ao nosso futuro, e nos fala algumas leis morais, o nosso superconsciente, o estado de consciência alterada. É nesse momento que a humanidade, o Homo sapiens sapiens, está no padrão de modificações. Esse terceiro nível fala da lei de adoração, da lei de justiça, amor e caridade, da lei de perfeição moral. Então, são esses valores éticos e espirituais que são as nossas aspirações futuras. E Jesus já sabia disso. Quando ele apresentava as suas parábolas, ele sabia que essas parábolas seriam eternas, imortais, e queria modificar o campo mental de todos. Portanto, meus queridos irmãos, quando o amor veio à Terra, na presença deste grande governador espiritual,
pela qual nós sabemos que o Cristo é um dos grandes avatares divinos, conforme André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele vai falar que o Cristo ele é um co-criador em plano maior, na qualidade de governador da Terra, deste grande arquiteto. Nós sabemos que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. E o nosso sistema solar é uma dessas estrelas. O nosso sistema solar é uma dessas estrelas dentre bilhões e bilhões de estrelas. A galáxia mais próxima da Via Láctea é Andrômeda. Andrômeda está a 2,5 anos-luz da Terra, tem 1 bilhão de estrelas, e a probabilidade de vida são inúmeras. Portanto, quando Cristo esteve na Terra, ele iria dizer que a mensagem do teu amor é universal, é cósmica. As parábolas terapêuticas de Jesus, que foi apresentado na Terra e que tinha a função de moldar, de mudar a nossa mente, é regida em todos os universos. A linguagem do amor, ele é universal. Portanto, quando nós falamos do amor, do poder magnético do Cristo, o poder que a palavra de Jesus teve na vida de Maria Madalena. Maria Madalena, ao assistir em primeira mão a mensagem de Jesus, ela ficou encantada. Ela iria deixar de ser a vendedora de ilusões, e a mensagem do Cristo tocou profundamente os neurotransmissores de Madalena, que, por sua vez, iria reverberar no seu espírito. Madalena, a vendedora de ilusões, na calada da noite, na casa de Simão Pedro, tem um encontro com Cristo, e Jesus lhe diz palavras, dialoga com ela, e aquele diálogo do Cristo iria mexer profundamente nos neurotransmissores, no cérebro de Madalena. A alma de Madalena seria tocada, seria envolvida, porque nós sabemos que o nosso cérebro tem uma influência total, porque onde fica arquivado as nossas experiências inúmeras, como o André Luiz aborda no livro No Mundo Maior, no espírito. Mas o cérebro é o nosso HD. É nesse cérebro que tem os registros. E certamente aquele momento em que Madalena teve esse encontro iria produzir as suas futuras reencarnações, como, por exemplo, a Madalena que nós conhecemos, na realidade, ela iria reencarnar no ano de 1515 na personalidade de Teresa de Ávila. Madalena é a reencarnação de Teresa de Ávila. E naquele momento, na personalidade de Teresa de Ávila, ela iria apresentar um livro falando sobre o castelo, os castelos interior que existe dentro de cada um de nós. Ela vai falar dos nossos calabouços, do mundo desconhecido que existe dentro de cada um de nós. Ela vai falar sobre as nossas próprias moradas. Há muitas moradas na casa do Pai. A primeira morada que Jesus se referia e que Teresa de Ávila também afirmava são os mundos que habitam outros planetas. As moradas que o Cristo falava são os mundos espirituais. E, por último, a grande morada desconhecida de todos são as moradas que existem dentro de cada um de nós. Como é que nós estamos criando as nossas conexões, as nossas estradas para conhecer as nossas próprias moradas?
os mundos que existem dentro de cada um de nós. Estamos falando muito de um mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração se inicia dentro da sua própria morada. E como é que você está trabalhando a questão das suas conexões mentais? O próprio Emmanuel iria afirmar no livro Pensamento e Vida: o pensamento cria a vida que procuramos. Olha que interessante. O pensamento cria a vida que procuramos. Então, é o pensamento que vai moldar as nossas matrizes, as nossas ações, as nossas atitudes. Portanto, conhecer essas moradas, conhecer esses países distintos, ou melhor, desconhecido, é aprimorar o nosso estado de consciência. Portanto, quando uma cientista, Catharine Pollard, ela fez um estudo fabuloso, e o doutor Paulo César Fructuoso, ele faz uma relação do que essa estudiosa da neuroplasticidade, doutora Catharine Pollard, e o doutor Paulo César Fructuoso, ele diz algo fantástico: como o nosso cérebro está sendo modificado na medida em que nós estamos buscando mais espiritualização na nossa vida. E ele diz assim, não vai ser o número de neurônios que vai aumentar a minha inteligência, e sim a qualidade, as conexões sinápticas. Quanto mais se estreita, ficamos mais inteligentes. Ele está querendo dizer aqui, tanto a Catharine Pollard como o doutor Paulo César, que a questão não é a quantidade de neurônios, de sinapses, mas a qualidade dessas sinapses. Como é que nós estamos alimentando essas nossas sinapses, esses nossos neurônios? Na medida que a gente fala do Evangelho de Jesus, das parábolas, ou quando nós estamos no processo de oração, há uma explosão de luzes. É isso que acontece. Portanto, essa proposta das parábolas de Jesus, ela tem esse sentido de nos levarmos ao que Jesus nos propôs no Sermão das Bem-aventuranças. Quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, ele falou, se eu não me engano, 8 bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a síntese de tudo que Jesus apresentou para a humanidade em 3 anos. E essa passagem, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E eu perguntaria aos caros irmãos de todo o Brasil, para que você tenha o coração puro, para que você possa ver Deus, você tem que se tornar espírito puro. Bem-aventurados os puros de coração. Significa que nós temos que realizarmos uma limpeza mental, modificarmos a nossa forma de pensar, de agir, de ser. Joana de Ângeles, em uma das suas obras, tanto a Joana de Ângeles como o Michio Kaku, um físico que escreveu O Futuro da Mente, ambos vão dizer de forma diferentes, mas é direcionado para as mesmas questões. Mas Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, que nós produzimos por dia 60 mil pensamentos. É o que cada um de nós produzimos por dia. E a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Imaginemos-nos multiplicando 60 mil pensamentos por 8 bilhões, que é a população da Terra. Quantos pensamentos são jogados para a psicosfera da Terra? Como será, como está o psiquismo espiritual da nossa sociedade, da nossa comunidade?
que é gerado no nosso mundo mental, é gerado na intimidade do ser, do princípio inteligente do universo, que é o espírito. E o espírito, para se manifestar na Terra, ele precisa ter um cérebro, essa máquina maravilhosa que Buda, o Siddhartha Gautama, há mais de 2000 anos, sabia do poder do pensamento, do poder da mensagem holística do amor, o significado, a transformação que ocorreria no mundo mental de quem pratica a meditação, o budismo, a doutrina espírita, como o André Luiz iria dizer no livro Conduta Espírita. André Luiz dizia sempre: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? Porque detemos o conhecimento transcendental da vida. Ser espírita é uma proposta de riqueza espiritual, de renovação interna, porque é um contato com o Evangelho do Cristo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E quando Buda, antes de Cristo, conhecendo o poder do amor, o poder da palavra positiva, da mensagem do amor, a capacidade que tem de modificar os nossos neurotransmissores, Buda iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, o mundo é aquilo que cada um de nós pensamos. Quando eu digo assim, a todos os queridos irmãos que estão nos ouvindo, gratidão, meus irmãos. Que Jesus nos ilumine, nos dê uma jornada de luz diante dessa grande pandemia que cada um de nós estamos vivenciando, que possamos nos conectarmos com o divino, que o manto da Virgem Maria de Nazaré nos envolva, que possamos sentir a presença do nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que o Cristo toque a alma de cada um de nós. Então, quando eu digo essas palavras edificantes, há uma modificação no aceleramento mental nosso. Portanto, meus queridos irmãos, do Irmã Terezinha, que eu tive a oportunidade no ano passado em visitar, que possamos, na noite de hoje, em uma nova jornada da vida, que possamos perceber que a nossa qualidade de vida estará associada ao que nós ouvimos e sentimos. E quando nós vivenciamos a mensagem eterna do Cristo, do amar o próximo como a si mesmo, que isso seja processado no nosso mundo mental. Quando Joana de Ângeles abordou no livro, quando se comemorou 2000 anos, Joana, através do Divaldo, psicografa o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esse livro, e aqui eu vou encerrando, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, é o seminário que nós vamos apresentar amanhã. Teremos um tempo maior para aprofundarmos a cada parábola associada a uma parte do nosso campo mental. Mas fechando, na noite de hoje, quando Joana de Ângeles dá uma interpretação psicológica profunda. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Joana de Ângeles vai dizer: para que você ame o próximo, você precisa amar a si mesmo. Tenha dignidade, tenha respeito com você mesmo. Busque ter mais gratidão pela sua própria vida. Ame, busque se respeitar. Crie nova forma de vida. Seja mais resiliente. Procure se amar de forma mais profunda. Procure ser mais digno, mais ético. Então,
quando você busca amar a si mesmo, agora sim, amar ao próximo é a extensão dos teus sentimentos. Amar ao próximo é a extensão da tua nova morada que você está construindo no seu mundo interno. As muitas moradas dentro de nós. E quando você ama a si mesmo, você muda o padrão dessa morada interna sua. E agora sim você vai amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão dos sentimentos que você já conquistou. Nesses 3 andares do cérebro, o cérebro reptiliano, o neocórtex e o superconsciente, um está ligado ao outro. Eu disse, em um determinado momento, que nós somos Homo sapiens sapiens. Mas quando nós nos tornarmos espíritos puros, não seremos mais. Eu estou Homo sapiens, mas eu não sou. Eu estou em uma fase, porque amanhã todos nós nos tornaremos espíritos puros. E é exatamente isso que Joana conclui. Ame o próximo, porque é a extensão dos seus sentimentos. E amando o próximo, agora sim, você vai amar a Deus. Porque para amar a Deus, você tem que amar a si mesmo, ter uma compreensão cósmica do microcosmo que você é dentro desse grande macrocosmo que é a vida. Esse macrocosmo abrange todos os outros microcosmos que vivem ao seu derredor, que são as criaturas humanas. Aí você terá uma compreensão de amar a Deus como Buda, como Cristo, como Yogananda. Yogananda tinha essa compreensão. Está lá no livro Autobiografia de um Yogi. Na medida que eu vou crescendo, eu vou tendo uma compreensão de que o divino se manifesta por mim. E quando o divino se manifesta por mim, o meu estado de consciência se altera. Alterar estado de consciência significa melhorar. O que a doutora Catarina Polardi fala, o que o doutor Paulo César Fructuoso fala, alterar o estado de consciência é melhorar a qualidade das nossas sinapses através do amor à humanidade. Portanto, meus queridos irmãos, nesses dias de festa, que a irmã Catarina sinta-se abraçado e que possamos, amanhã à tarde, estarmos juntos falando no seminário sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Muita paz, gratidão a todos. Bem, pessoal, e assim nós podemos encerrar o nosso seminário, a nossa live de hoje, dando os parabéns à irmã Terezinha e agradecendo a presença de James Ney aqui conosco, que amanhã estará, mais uma vez, deixa eu lembrar aqui, amanhã estará conosco, não aqui pela Web TV Espiritismo, mas estará conosco, né, pelo Zoom, que estamos aí vinculando, o link para termos acesso ao seminário de amanhã com James Ney, que começará às 14 horas e iremos até às 17 horas e 30 minutos. Bem, o tema do seminário de amanhã é o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, que daremos início às 14 horas, que Júnior, presidente lá da casa do Irmã Terezinha, vai disponibilizar este link, né? Já está tudo acertado assim, então vamos ter mais uma vez este banquete amanhã. Amanhã nós teremos nesse mesmo horário, às 19 horas, dando continuidade a esse banquete de luz de comemoração do Centro Espírita Irmã Terezinha, a palestra também, 19 horas, com a nossa querida amiga, não sei se tem aí, mas deixe me ver aqui, Marcela Colucci, né? Estará conosco aqui às 19 horas. Então,
a nossa gratidão a James Ney, a todo o pessoal que nos assistiram em todos os canais como a Rádio Portal da Luz, Web Rádio Amiga Espiritual, CEDCC, Jornal Centelha Divina e a TV7. Meus amigos, que Jesus possa nos abençoar, tenhamos uma noite tranquila, um sono reparador, agradecendo mais uma vez a presença aqui de James Ney, a quem nós passamos a palavra para fazer as suas considerações finais. James, muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos ao convite desta conceituada instituição espírita, a todos os companheiros, amigos e irmãos que estiveram presentes em todos os canais de comunicação, que possamos juntos estar sempre seguindo a mensagem do Mestre Jesus e que sejamos contagiados, não é, meu amigo apresentador? Por esse espírito de gratidão, que possamos ampliarmos o nosso cérebro junto ao cérebro do Cristo planetário. Gratidão a todos, muita paz e até amanhã às 14 horas. Isso, então está aí, pessoal, recado dado. Com certeza nos contagiamos, viu, James? Os comentários no grupo são inúmeros. Quando tiver uma oportunidade, confira, porque é só de gratidão lá no chat, certo? Então, nós agradecemos a presença e a grande contribuição que trouxe nessa noite de hoje. E, mais uma vez, aqui agradecer a Júnior e os demais amigos do Irmã Terezinha por estar realizando este grande evento que, na nossa consideração, é um banquete de luz e de conhecimento. Então, pessoal, que Jesus nos abençoe, especial a James por ter contribuído nessa noite de hoje, e amanhã, nesse mesmo horário, e amanhã também, no sábado, teremos 14 horas, não se esqueçam, tá bom? Um beijo no coração, James, um abraço e até amanhã. Rapaz, obrigado.